Ah, pronto. Senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, é, sala direcionada para os alunos do... Tô ajeitando ainda aqui uma coisa. Sala direcionada para os alunos do primeiro ano. Primeiro ano, José Freire. A disciplina é Artes, tá? E a gente vai tratar do seguinte... Pera aí, rapidinho. Só coisar um negócio aqui, isso aqui, aumentar aqui, pronto. Agora volta pra cá. Então, finalmente, depois de tanto tempo, a gente está se vendo, entre aspas, né? As últimas aulas, depois da prova, eu passei alguns documentários para vocês, mas porque eu estava doente, estava quase desfalecido, mas eu sobrevivi. Eu acho que eu estou vivo agora. Eu tenho quase certeza disso. Tava com Covid, então não tinha como gravar aula e tal, não conseguia respirar direito e tal. Mas estou bem, estou vivo e vamos jogar duro. A gente vai continuar falando a respeito de arte afro-brasileira, tá? Aquela apostilhinha bonitinha que eu sei que vocês ainda têm, porque se fosse pessoalmente vocês já teriam perdido a apostila, mas como eu sei que está no computador de vocês, no celular de vocês, em todos os lugares que vocês mais prezam por estar sempre em contato, eu sei que a apostila está com todos vocês. E aí a gente vai dar continuidade ao que é a página 4 dessa apostila. Na metade, é o segundo parágrafo da página 4, né? Que começa falando, no entanto, foi somente na época do barroco que os negros construíram, tananã, tananã, tananã. Não sei se a gente chega a terminar essa apostila hoje. Caso não termine hoje, termina na próxima aula, então de boa, tranquilamente, tá? Mas é o seguinte, hoje sem café, que eu ainda não posso beber café. Mas é suco. Aproveitar minha xícara natalina. Enfim. E aqui a gente começa da seguinte forma, dizendo o seguinte, segundo parágrafo. No entanto, foi somente na época do Barroco que os negros constituíram, de certo modo, uma elite na arte brasileira. Elite, não necessariamente, né? Mas pelo menos a gente pode dizer que foi nesse período do Barroco em que houve uma atenção um pouco mais voltada para esses artistas negros, houve uma maior consideração por eles. Barroco, Rococó, principalmente na região de Minas Gerais e em Pernambuco, que a gente vai ter alguns nomes de mulatos, chama de mulatos nesse período, apesar de que a etimologia da palavra mulato é algo que é extremamente questionável, né? Até mesmo porque quando a gente fala em mulato, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Mula. Mulato, mula. Por quê? A mula é um animal híbrido. É um animal que surge a partir da mistura entre o cavalo e o jumento, ou o jumento e a égua, né? E aí nasce a mula, que é um animal que não pode se reproduzir. É uma mistura inferior, considerada como inferior. Então os mulatos seriam aquelas pessoas que são filhos principalmente de mulheres negras com homens brancos, frutos geralmente do estupro de homens brancos, que são os senhores de engenho, com as mulheres pretas escravizadas africanas, ou suas descendentes. E aí, os filhos e as filhas dessas mulheres negras com homens brancos eram considerados como mulatos, ou seja, mulas, como pessoas inferiores,
filhos de inferiores, pessoas nascidas como inferiores. Então a ideia de mulato vem justamente disso. Aleijadinho era alguém considerado como mulato, alguém inferior, assim como o Rubem Valentim, por exemplo, que é desse mesmo período, mais ou menos. É um artista também mineiro que vai ser bastante conhecido, principalmente no Rio de Janeiro. Rubem Valentim não, Marcos Valentim. Enfim. Então, somente nessa época barroca, os negros constituíram uma elite na arte brasileira, na verdade, por conta dessa necessidade de uma visão um pouco mais apurada a respeito da arte que era produzida aqui no Brasil, acabou se olhando muito para essas pessoas, inclusive algumas pessoas negras que estavam fazendo arte nesse período. É interessante a gente dizer também que vai ser nesse período que surge a expressão do santo de pau oco. Professor, como assim? Absurdo, baixaria, negócio de pau, piroca. Não, calma, relaxa. Santo de pau oco, porque assim, essas obras dentro do barroco, dentro do rococó, esses santos que geralmente eram representados através desses artistas barrocos, eles eram feitos de madeira. Só que assim, se chamava santo de pau oco porque muitos católicos, muitos padres católicos, muitos sacerdotes, jesuítas tal, se aproveitavam dessas obras, eram produzidas por rebanho safado, por artistas que produziam esses santos com a parte oca por dentro. Eles tinham abertura na sua parte inferior e que internamente era oco, era vazio. Então era um molde por fora, mas por dentro havia essa parte oca. Para poder fechar, eles só colocavam uma espécie de tampa mesmo de madeira, uma rolha, encaixavam ali para impedir que saísse. E aí essa parte oca interna, eles faziam o quê? Colocavam principalmente ouro e prata. Contrabandeavam os padres, rebanho de safados, sem vergonha, salafrário, vagabundo, contrabandeavam ouro, ou pegavam ouro para eles, né? Era riqueza, era metal. Essa ideia materialista, essa ideia mercantilista, né? Que existia muito, metalista, que existia muito na época, eles colocavam então essas riquezas, esse ouro, essa prata, esse diamante e tal, principalmente porque Minas Gerais acabava sendo um polo muito forte da produção da produção da exploração, né, das minas de ouro, de prata e tal, de minérios no geral. Então se colocava dentro desses santos, fechava para poder levar para os locais, né, roubar o ouro de vários locais. Então era o santo do pau oco, o santo que era oco por dentro, justamente para eles poderem colocar e esconder esses minerais, esses minérios, né? Esse ouro, essa prata e tal, para poder eles levarem, contrabandearem para onde eles bem quisessem e entendessem. Então, a expressão santo do pau oco vai surgir nesse período do barroco e por conta disso, desse rebanho de pato safado que roubava colocando ali dentro. Mas enfim, isso não interessa muito a nós. Interessa, mas enfim. O barroco brasileiro, com seu epicentro situado em Minas Gerais, mas com núcleos importantes em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, epicentro é a região central. Principalmente ocorre essa ideia do barroco, essa construção do imaginário dentro do barroco, principalmente em Minas Gerais, mas tendo esses outros 3 estados como estados importantes, né, para a arte barroca se desenvolver. O barroco brasileiro, em seu epicentro situado em Minas Gerais, beneficiou-se economicamente do chamado ciclo do ouro durante as décadas de 1729 até 1750.
do fecundo período barroco, do fecundo, do proeminente período barroco, do desenvolvimentista período barroco, resultaram os mais belos monumentos religiosos do Brasil. No dizer de Fernando Azevedo, que acrescenta terem sido os anos 700, os anos de 1700, o século do aleijadinho, o gênio mulato, que deu aos centros urbanos de Minas Gerais algumas das igrejas rococós mais belas do mundo. É natural, portanto, que muitos críticos considerem que, de fato, a história nas artes no Brasil se iniciou com o estilo barroco, né? Por que é considerado dessa forma? O barroco ele vai surgir logo depois do período renascentista. Só que o Renascimento ele vai ser principalmente na região da Europa. De repente surge o Barroco. O Barroco ele não vai ter as formas tão ligadas à estética. Eles não vão ter essa ideia da estética tão forte como o período renascentista. O barroco não vai ter essa forma de estética tão forte como o renascentista. Lembrando que o Renascimento ele vai ser a busca pelo retorno ao período clássico da Grécia Antiga. O Renascimento ele vai ser muito forte na Itália, né? Porque o Império Romano, a ideia de Império Romano não, que é muito antes disso. A ideia do Renascimento é a ideia da retomada das artes italianas baseadas no período clássico grego. É uma tentativa da Europa, principalmente Itália, Espanha, França, Inglaterra, eles retomarem aquela beleza, aquela visão da estética grega. E aí quando surge o Barroco, ele vai ser um contraponto ao Renascimento. O Renascimento, por mais que ele se utilize muito da arte ligada às igrejas, eles vão ter um olhar também bastante apurado em relação à monarquia. O Barroco ele já vai surgir como algo querendo se voltar novamente para as igrejas. Eles vão em busca, principalmente que o Barroco vai ter uma influência, inclusive, da Reforma Protestante, do período do protestantismo, né? O Barroco ele vai tentar retomar essa visão da arte ligada às igrejas. E ele vai receber esse nome de Barroco porque ele é visto como uma arte inferior. Barroco lembra o quê? Barro. Barro é algo grosseiro. É argila, é lama, né? Então, é uma forma pejorativa dos artistas renascentistas, rimou, pejorativa do artista renascentista, é uma forma pejorativa desses artistas do Renascimento ao verem o surgimento desse novo estilo de arte se voltando novamente às igrejas, eles vão chegar e vão olhar assim, é uma arte muito grosseira, eles se utilizam muito de madeira, eles se utilizam muito de algo que não é tão rebuscado, que não é tão esteticamente importante como o período clássico, como o período renascentista. Então, o que vai surgir depois, eles próprios vão nomear como barroco, como algo sujo, como algo grosseiro, como se fosse lama produzido a partir do barro, produzido de forma mais rudimentar, digamos assim. Mas, de qualquer forma, muitos críticos de arte eles falam que a arte no Brasil surge como uma arte brasileira mesmo, a partir do barroco, a partir principalmente do rococó. O rococó que é visto muito mais como uma arte brasileira. O barroco ele vai
ser um pouco mais global, vai ser Europa e América e Brasil, né? Mas o Rococó especificamente vai ser muito bem trabalhado aqui no Brasil. Além das ordens religiosas exclusivistas do ponto de vista racial, uma vez que não toleravam a participação de quem não provasse ter sangue puro, os judeus, por exemplo, outro fator benéfico para o aparecimento de artistas negros foram as irmandades, a quem estavam ligadas as corporações de ofício. Separadas pela cor dos seus membros, brancos, pardos ou mulatos e pretos, essas irmandades competiam entre si, mas não se tratava de uma competição muito excludente, já que com frequência o talento era priorizado. Então, se no primeiro momento eles tentavam colocar qualquer tipo de arte produzida pela população negra naquela época já era desconsiderada, independente de ser algo belíssimo, da pessoa negra, da pessoa mulata ser talentosíssima, eles não levavam em consideração a habilidade dessa pessoa, pelo simples fato de ser uma pessoa preta, de ser uma pessoa parda, de ser uma pessoa mulata. Não viam a obra em si, olhavam para o artista, falavam: ah, foi um preto que fez? Uma merda. Basicamente isso. Só que aí quando surge no período barroco, e principalmente por conta dessa influência dessas ordens religiosas, que aí eles competiam entre si nessas irmandades, a irmandade de não sei onde da Barroquinha. Barroquinha é um bairro de Salvador. A Ordem Terceira de São Francisco. Pronto, aí tinha a Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco e a Irmandade de lá da Barroquinha. E aí meio que eles competiam entre si. Eram locais próximos, porque quanto mais atenção eles tivessem da coroa portuguesa, mais dinheiro eles recebiam, mais doações eles recebiam. Então, para que melhor visibilidade do que obras artísticas, já que a coroa e a igreja eram muito ligadas. Então, por isso havia uma competição muito forte entre essas irmandades, buscando pelo espaço, buscando pela atenção da coroa portuguesa, né? Então, rebanho de cristão safado. Vê lá o que eles estão querendo. Então, essas corporações de ofício, porque dentro dessas irmandades, né, pela ideia da conversão da população negra africana escravizada, né, eles queriam converter esses negros africanos para a religião católica, para as religiões cristãs. Então, eles muitas vezes pegavam e colocavam essa população, esses negros escravizados, para fazerem parte de suas comunidades. Faziam parte dessas comunidades através dessas corporações de ofício. Essa busca por ensinar novos trabalhos para essas pessoas, né? Então, aqueles que se identificavam mais com a igreja e que demonstravam, teoricamente, habilidades superiores, principalmente ligadas à arte, eles meio que adotavam para si, né? Falavam, opa, é alguém que de repente, mais do que escravo, a gente pode trazer para o nosso lado aqui e colocar para trabalhar para a gente. Lembrando que a igreja também tinha escravos, tá? As igrejas, os cristãos tão bonitinho eles, eram um rebanho de filha da puta também que tinham seus escravos para poder trabalhar nas plantações que beneficiavam as igrejas. Então, que Deus misericordioso e miserável era esse que defendia a própria manutenção da escravidão, para que a escravidão continuasse existindo, porque era benéfico a eles, né?
professor, mas a igreja evoluiu e hoje é contra a escravidão. Né? Mas tem um monte de evangélico filho da puta ainda aí que defende algumas ideias que vêm da Bíblia de lá da casa do cara de um tempo atrás, dizendo que é preciso manter isso daí, tá ok? Que é preciso manter, tipo, porque o homossexualismo é errado porque tem lá na Bíblia assim. A Bíblia também diz que a escravidão é certa e mesmo assim acabou e ninguém mais defende escravidão hoje em dia. Tirando o presidente da República, né, que falou que acha um absurdo as pessoas, o governo, retirar as terras daquelas pessoas que são acusadas e são condenadas por manter um trabalho escravo, alusivo à escravidão. Que absurdo você tirar a terra desses pobres coitados, desses proprietários de terra que escravizam as pessoas. Poxa, que chato. Ok, tá? Ok. Bebe meu suco. Enfim, eu fico falando essas coisas assim, eu tenho uns vizinhos evangélicos assim, com certeza eles escutam as coisas que eu falo. Certeza. Deve ser por isso que pararam de falar comigo. Será? Mas enfim. Dois exemplos foram a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que patrocinou a publicação em Lisboa do livro Testemunho Eucarístico de Aleijadinho, artista escolhido pela Irmandade de São Francisco de Brancos para fazer a planta e para construir as duas mais belas igrejas, localizadas em Vila Rica. Vila Rica, salvo engano, fica em São Paulo. E em São João del Rei. São João del Rei é uma cidade em Minas Gerais. Deixa eu só ver aqui. Vila Rica, se eu não me engano, é em São Paulo. Se eu não me engano. Se minha internet colaborar, eu consigo abrir ainda hoje aqui para poder ver onde fica exatamente Vila Rica. Mas minha internet não está colaborando. Então, opa, abriu. Aí eu cliquei 2 vezes, a zorra do Google Chrome apareceu 2 vezes aqui, esse demônio. Não, Vila Rica fica em Minas Gerais mesmo, na região de Ouro Preto. Aí eu coloco Vila Rica aqui, aparece apartamento, condomínio Vila Rica em Aracaju. Triste. Mas enfim, Vila Rica fica na região de Ouro Preto. Então, por que será, né? Vila Rica, rica. A quantidade de minerais de lá. Enfim, localizados em Vila Rica e São João del Rei. Além de Aleijadinho, outro artista mulato que foi destaque foi o mestre Valentim, também filho de pai português e de mãe escrava. Todo o processo que eu falei em relação ao surgimento das pessoas mulatas. Houve um estudo recentemente que fez até um certo barulho, só que veio um pouquinho antes das eleições. Eu acho que as pessoas acabaram não discutindo tanto a respeito disso, mas que falava assim desse processo de miscigenação durante o período colonial, em que a grande maioria das relações interraciais, mais de 70% dessas relações, foi em torno de 78%, salvo engano, foi de homens brancos com mulheres negras. Isso a gente já consegue fazer uma ligação que, sabendo que a gente vivia no sistema escravista, escravagista, num sistema extremamente machista, patriarcal e racista, a gente já consegue fazer uma alusão, trazer uma ideia de que muitos dessas relações, muitos desses filhos de relacionamentos interraciais surgiram a partir do estupro das mulheres negras, africanas ou descendentes de africanas escravizadas. Então, os senhores de engenho brancos estupravam as mulheres negras, africanas ou descendentes de africanas, todas escravizadas, e a partir daí os seus filhos eram filhos mulatos.
Ó a origem do termo mulato, novamente, que eu falei mais acima. Então, em torno de 78%, imagina, para pensar, homens brancos, mulheres negras, relações, não dá nem para dizer em relacionamento. Relacionamento é algo recíproco, né? Relação interracial é uma relação muito mais ligada à objetificação dos corpos das mulheres negras. A ideia da objetificação, a ideia de enxergar o corpo feminino negro como sendo algo objetificado, como a ideia da construção dos estereótipos, aquela ideia, as mulheres negras são mulheres quentes, são mulheres assim, sexo e tal. É algo que a gente já discute há muito tempo a respeito de que isso é válido tanto para homens brancos quanto para homens negros. É uma crítica que a gente precisa fazer que é muito forte em relação a isso. Que mulheres brancas são para casar, mulheres negras são para fuder, para transar. Desculpa o palavreado, mas vocês sabem do que se trata. Existe toda a criação desse estereótipo justamente porque se enxerga a mulher branca como sendo um troféu, tanto para homens brancos e negros, não. É um troféu principalmente para homens negros, aqueles que ascendem socialmente. Eles buscam se relacionar com mulheres brancas porque enxergam elas como um troféu. Por que é que tanto jogador de futebol negro, que muitas vezes namoraram com mulheres negras antes da fama, quando eles se tornam famosos, quando eles ganham muito dinheiro, passam a se relacionar somente com mulheres brancas? Porque eles enxergam as mulheres negras como algo inferior, como algo que não serve para perpetuar a sua família, para construir uma família em cima dessas mulheres negras, dessa relação com mulheres negras. Então eles buscam o quê? Mulheres brancas, porque eles acham que ascenderam socialmente, passaram a ter dinheiro. Então eles precisam estar com alguém que se nivele a eles. E o que é que eles enxergam como sendo algo no nível deles? A partir do momento que eles têm dinheiro. Mulheres brancas. As mulheres negras estão lá embaixo. Algumas vezes, homens negros mais pobres, eles também estão aqui, ó. Eles vão enxergar a mulher negra um pouco mais abaixo deles e as mulheres brancas acima. Então, quando essa mulher branca tem interesse no homem negro, que está aqui um pouco mais abaixo, eles não pensam duas vezes em largar as mulheres pretas para poder ficar com essas mulheres brancas. Essa é uma forma de desconstrução do racismo que a gente precisa fazer. É uma pena que a gente não está em sala de aula agora, porque seria sensacional discutir esse tipo de situação. Inclusive, eu sou um admirador, confesso, eu vou falar o nome de pessoas aqui, né, primeiro. Eu sou um admirador, confesso, de Cauane e Juliana, que eu acho que são duas meninas que trazem ideias, trazem uma consciência muito forte em relação a essa discussão sobre negritude e tal, que eu já vi em anos anteriores também. São meninas que sou admirador, confesso. Meninas, beijo, saudade de vocês. Mas enfim, voltando aqui. Além do Aleijadinho, outro artista mulato de destaque foi o mestre Valentim, também filho de pai português e de mãe escrava. Enquanto Aleijadinho atuou em Minas Gerais, no terreno da arte religiosa, lembrando que Barroco e Rococó, eles têm muita ligação, muita força com essa questão religiosa, né? Então, arte religiosa, arquitetura e escultura também ligados à religiosidade. O mestre Valentim, ele foi para o Rio de Janeiro, onde se imortalizou no campo do urbanismo e da construção civil. Se aproxima, claro, muito da questão da religiosidade ainda, dessa arquitetura, desse urbanismo, dessa construção civil ligada à religiosidade, mas é um barroco que já está muito mais ligado a uma abrangência maior de arte, né? Não se limita, porque geralmente a gente ouve falar muito mais em Aleijadinho, mas o mestre Valentim, ele ainda é
bastante, precisa ser muito mais bem visto, muito mais considerado, porque muitas das obras dele, principalmente no Rio de Janeiro, algumas em Minas Gerais, eles traz essa estética do barroco influenciado na Europa, e é um barroco um pouco mais clássico, né? Menos nacional. Tem menos Brasil nesse barroco do Mestre Valentim, mas ainda assim é preciso levar em consideração, principalmente pelo fato dele ser um cara negro. Tá? É um cara negro fazendo arte no Brasil, arquitetura, construção, fazendo arte no Brasil e recebendo um certo reconhecimento sobre a sua produção artística. Né? Eu vou finalizar essa aula de hoje por aqui. Beleza? É isso, galera. É uma pena novamente a gente não estar em sala de aula com todos vocês. Discussão vindo, falando, tá? Porque seria sensacional. Principalmente a gente falar a respeito dessas questões de racismo, porque é algo que o professor de vocês adora falar, claro. E eu sei que tem muita gente foda na sala que dá pra trazer discussões bacanas a respeito desse assunto também. Beleza, galera? Eu finalizo por aqui. Valeu. Tchau.